Olá a todos que acompanham o Metrópolis pelas redes sociais e pelo nosso portal. Eu sou Isadora Teixeira e hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio do Metrópolis o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Seja muito bem-vindo, governador. Eu queria começar falando sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui no DF, né? Como que nós estamos hoje? Qual é a perspectiva para finalizar essa vacinação? Tanto iniciar os 12 anos, né? Quanto também a terceira dose. Nós iniciaremos amanhã a vacinação dos nossos jovens de 13 anos e também daqueles idosos que estão em asilos, que estão recolhidos, e com isso a gente espera avançar cada vez mais. Chegando às doses ainda essa semana, a perspectiva é de baixar para 12 anos de idade, encerrando esse grupo dos jovens de 12 a 17 anos e expandindo a vacinação também dos idosos com a terceira dose, a dose de reforço. Nós vamos conseguir também, recebemos hoje um quantitativo muito grande de idosos, vamos conseguir antecipar a segunda dose do grande público do Distrito Federal, diminuindo de 12 para 8 semanas esse distanciamento para a segunda dose da vacina aqui no Distrito Federal. Então nós estamos bastante otimistas de que até o final do ano nós vamos ter toda a população vacinada com primeira e segunda dose. E o senhor falou que vai antecipar de 12 para 8 semanas, né? Seria para quem já recebeu a primeira dose? Para quem já recebeu a primeira dose, é só olhar no site da Secretaria de Saúde. A partir de amanhã, eles já devem estar anunciando essa antecipação por datas, né? Eles vão começar ali antecipando e colocando as datas para que a população possa consultar e comparecer aos postos de saúde. Governador, semana passada, o Ministério da Saúde anunciou aí a recomendação para que os estados não vacinassem mais os adolescentes de 12 a 17 anos. Como o Distrito Federal, outras unidades da federação do país decidiram continuar a imunização desse público. Eu gostaria de saber por que o senhor tomou essa decisão e se a decisão do Ministério da Saúde não atrapalha a vacinação aqui. Olha, eu espero que não atrapalhe, porque nós temos aí diversas entidades qualificadas, como a Sociedade de Infectologia, nós temos a própria Anvisa, que é quem dá autorização para as vacinas. Todas essas instituições nos garantiram a segurança na aplicação da vacina aos jovens de 12 a 17 anos. E a par disso, nós tivemos aí uma declaração do Ministério da Saúde que não vem amparada em nenhuma base legal, em nenhuma base científica que nos fizesse suspender. Eu suspendi durante o final de semana, aguardando que houvesse a manifestação dessas entidades, com essa manifestação garantindo a segurança da dose para os jovens de 12 a 17 anos, nós estamos retomando essa vacinação. E, governador, a gente agora começando aí a vacinar os idosos, né, com a terceira dose, a expectativa é de ampliar essa dose de reforço aos poucos, por idade, daqui para frente? De acordo forem encaminhadas as doses pelo Ministério da Saúde, nós vamos ampliando ao público dessas pessoas que já tomaram a segunda dose e que estão chegando nessa fase agora, que estão, se eu não me engano, são 3 meses da última dose até agora. E aí a gente espera vacinar todo esse público idoso com a dose de reforço aí até o próximo ano. A gente espera que a gente consiga fazer isso tudo. Terminar a vacinação dos 12 aos 17, vacinar todo mundo com a segunda dose e vacinar todos com a dose de reforço. Em mais de um ano aí, desde março do ano passado, a gente enfrentou, tanto o Distrito Federal quanto o Brasil e o mundo, enfrentou um período muito complicado, a economia esteve fechada, né? E aí as medidas foram sendo suspensas de acordo com a vacinação, conforme ia avançando. Hoje o Distrito Federal tem algumas medidas aí sanitárias ainda vigentes, né? Eu gostaria de saber se há alguma perspectiva para a suspensão, por exemplo, do uso obrigatório de máscara em locais públicos. Você já tem conversado sobre isso ou ainda é cedo? A questão do uso de máscaras eu acho que ainda é muito cedo. Nós temos que ter o controle da transmissão desse vírus para que a gente possa tratar da suspensão do uso de máscaras. O que nós estamos estudando no âmbito do governo é a liberação de alguns shows, de eventos com público limitado, com a apresentação do cartão de vacinação com a segunda dose e com a apresentação de exame PCR. Então a gente espera que até no mais tarde da sexta-feira a gente possa assinar um decreto liberando essas atividades para que a gente possa voltar à normalidade, ou pelo menos uma tentativa de normalidade dentro da nossa cidade. Eu estou aguardando também a liberação de alguns leitos que estão sendo contratados pela Secretaria de Saúde, para que essa medida ela saia exatamente junto. Liberação de eventos e shows e
leitos hospitalares para a gente atender a nossa população. Já tem uma perspectiva de quanto de público deve ser liberado nos shows? 50%? A ideia é exatamente essa, está sendo colocado 50% do público com um determinado distanciamento das cadeiras para que a gente possa, e várias normas que devem ser seguidas para que a gente possa garantir a segurança da população. O cartão de vacinação, o senhor citou que deve ser uma das condições para que esses eventos ocorram. Esse cartão de vacinação, para que o cidadão comprove que já teve as 2 doses aplicadas, deve ser exigido em outros locais, restaurantes, shopping ou não? A ideia nossa é exatamente que a gente mantenha somente nos shows, nos eventos, jogos de futebol, a apresentação do cartão. Shopping center, restaurantes, eu não tenho ideia de fazer isso, não. Governador, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a economia. Hoje o senhor anunciou que a economia do Distrito Federal cresceu nos últimos meses. Eu gostaria que o senhor sintetizasse como que tem sido essa retomada econômica, né? Tem sido conforme esperado? Tem sido mais difícil? Qual é o retorno que os empresários têm dado para o Distrito Federal? Olha, a retomada da atividade econômica no Distrito Federal se dá de forma mais acelerada, até porque nós estamos muito voltados ao setor de serviços, que responde muito forte à questão da vacinação. Então, nós temos uma perspectiva de uma sustentação desse crescimento no âmbito do Distrito Federal, e aí, com isso, a gente vai ter um crescimento da renda e dos empregos na nossa cidade, que é muito importante. Então, da mesma maneira com que nós sofremos um empobrecimento, uma diminuição do emprego mais forte, exatamente por estar ligado ao setor de serviços, agora na nossa retomada nós vamos sentir isso com muita força na nossa cidade. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva no que diz respeito à economia para esse ano e principalmente para o próximo ano de 2022. Nós vamos retomar a nossa economia com força para que a gente possa gerar emprego, renda para a população do Distrito Federal. Em relação aos servidores, as contas do Distrito Federal estão no azul, não tem perspectiva de necessidade de parcelar salários, os servidores podem... Mesmo com toda a queda no crescimento que nós tivemos durante o período da pandemia, nós fizemos um esforço muito grande dentro do governo de economizar e conseguimos manter todas as contas em dia. Então, todos os servidores do Distrito Federal, como os prestadores de serviço do Distrito Federal, vão receber em dia até o último dia do nosso governo. Governador, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a saúde do Distrito Federal hoje. Como estão os hospitais depois desse período tão complicado da pandemia, em que houve superlotação, e a respeito também da ampliação da rede de saúde? A gente pode deixar bem claro que nós sofremos muito. Nós passamos 1 ano e meio aí com hospitais quase que fechados para atendimento ao público em geral, só atendendo os casos da pandemia, os casos da Covid. Então, nós estamos numa situação agora de retomada das cirurgias eletivas, de retomada dos atendimentos, dos exames. Então, a gente pede, em primeiro lugar, desculpas à população por não ter conseguido manter as 2 coisas funcionando ao mesmo tempo, porque a nossa rede não suportava, mas nós temos convicção de que agora nós vamos retomar todas as cirurgias eletivas. Nós liberamos agora 10 mil horas extras para os médicos, para as equipes médicas, para que a gente possa fazer cirurgia nos 3 turnos, de manhã, tarde e noite também, para que a gente possa antecipar o atendimento da população. E nós temos a perspectiva de abertura de mais 7 UPAs aqui no Distrito Federal, sendo a primeira agora no setor O, deve acontecer até sexta-feira. Então, nós vamos, com isso, dar um reforço importantíssimo no atendimento à população do Distrito Federal, acabando com as filas nas portas dos hospitais e aliviando para que os hospitais do Distrito Federal passem a fazer aqueles procedimentos mais complicados, aqueles procedimentos que requerem uma atenção dentro de um hospital. Então, a gente está aí com muita força, eu, o general Passei Adachi, que assumiu a Secretaria de Saúde, todas as equipes da saúde, todos os servidores, e aí vai o meu agradecimento aos servidores da saúde que deram a sua vida durante esse período de pandemia, e nós temos que reconhecer a todo momento o belíssimo trabalho que as equipes de saúde do Distrito Federal fizeram. Então, nós vamos agora retomar com força a questão da saúde, colocando a saúde do Distrito Federal no patamar que ela merece, que é exatamente o mais elevado. Governador, para finalizar, eu gostaria de falar de 2022, né? O senhor já está aqui quase terminando o 3º ano de mandato e o senhor já falou que é candidato à reeleição. Como é que está a costura do senhor com os outros partidos? O senhor tem uma base hoje forte? Acha que essa base vai continuar até 2022? Olha, eu tenho convicção de que a base vai continuar, é uma base sólida. Nossa conversa com os deputados e com os presidentes de partido tem sido a mais transparente possível e nós temos uma perspectiva muito grande de que, com o trabalho realizado e com aquilo que nós ainda vamos fazer daqui até o ano que vem, nós temos a condição de enfrentar as eleições
com muita tranquilidade. Então, eu tenho convicção de que esse trabalho que está sendo feito, a condução que nós tivemos durante a pandemia, as obras que nós estamos entregando no Distrito Federal, a forma responsável com que nós gerimos as contas públicas, nos dá a condição de pleitear um segundo mandato. E quem vai ser o candidato a vice do senhor? Já está definido? Ainda não, eu espero que a gente possa resolver isso mais adiante um pouco, até porque nós temos uma negociação política a ser feita com os partidos da base. O senhor é apoiador do Bolsonaro em 2022? Eu acho que o meu partido, e aliás eu tenho convicção de que o MDB terá candidato, eles já falam hoje no nome da Simone Tebet, e entendo o candidato, no primeiro turno eu não posso dizer quem vou votar, não sendo o candidato do meu partido. E eu confio muito, eu gosto muito do partido que eu faço parte. O MDB é um partido que me encanta, que tem uma ligação muito forte com a população aqui do Distrito Federal e eu espero estar apoiando o candidato do meu partido. Governador, eu agradeço demais a sua participação aqui no Metrópolis Entrevista e obrigado pela disposição e pela entrevista. Eu que agradeço, Isadora, e fica mais uma vez meus parabéns pela belíssima estrutura que vocês montaram aqui para o trabalho. Obrigada e até a próxima.